E agora, para ajudar a desvendar os mistérios da transição energética, eu converso com o Júlio Holanda. Júlio é biólogo formado pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em planejamento urbano e regional, atualmente é professor efetivo da rede pública do Ceará. Júlio foi assessor parlamentar por 6 anos na LERJ e atua como consultor e pesquisador para algumas organizações da sociedade civil na área de justiça ambiental e transição energética. E ele também é membro do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental e da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui no Planeta A. Salve, salve, Bruno. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria, uma satisfação poder participar e contribuir aqui com o podcast. A gente, nessa discussão sobre mudanças climáticas, tem visto cada vez mais essa insígnia, né, esse slogan por uma transição energética justa. E esse slogan, inclusive, foi adotado pela Petrobras e isso vem sendo falado cada dia mais, né? Seja pelas empresas, seja pelo Estado. E a pergunta que eu queria te fazer é por que a gente precisa de uma transição energética nesse momento que a gente está vivendo? Massa, cara. Eu acho que essa pergunta ela é fundamental, assim, porque nos últimos tempos, de fato, aumentou esse tema, tanto do ponto de vista da teoria, né, nos artigos, nas publicações, nos livros, mas também nos jornais, em todo lugar que a gente vê, tem alguém falando sobre transição energética. Eu acho que quando a gente pensa assim de um modo mais popular, né? Eu acho que no geral as pessoas costumam se referir a esse tema como uma transição, uma passagem de uma matriz energética basicamente baseada, né, em combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão também, passar dessa matriz para uma matriz baseada principalmente em fontes renováveis. Então, assim, eu acho que esse é o senso comum, digamos, que é você sair de uma coisa para uma outra coisa diferente do que a gente tem hoje. E eu acho que, de fato, a necessidade ou a importância disso é porque, mundialmente, globalmente, os combustíveis fósseis são os grandes vilões, né, do colapso climático que a gente vive hoje. Se a gente for pensar em termos de mundo, a queima de combustíveis fósseis, né, principalmente a emissão de CO2, dióxido de carbono, ela corresponde a quase 70% das emissões totais. Então, a gente precisa de uma transição energética global. Né? A gente não está falando especificamente do Brasil. Na verdade, quando a gente for ver o caso do Brasil, é até um pouco diferente. Mas, em termos globais, a gente precisa fazer isso para, de fato, atender a expectativa, digamos, que se formulou em 2015 no Acordo de Paris. O que é que o Acordo de Paris fala? Né? Lá, quando a maior parte dos países, os principais países do globo, sentaram na Conferência do Clima e definiram que a gente precisava, haja visto crescente destruição da natureza, dos ecossistemas e o aumento da concentração de gases de efeito estufa, a gente precisava dar um basta, né? Ou seja, a meta que foi estabelecida em 2015 era de reduzir as emissões globais, inclusive chegando em 2050 num que a gente chama de neutralidade, né? Ou seja, uma emissão zero, digamos assim, que é um desafio gigantesco, mas de fato só uma transição seria possível para alcançar uma meta tão ousada como foi estabelecido lá no Acordo de Paris. Massa. Agora, essa discussão sobre a transição energética, ela vem acompanhada ultimamente, sobretudo através da luta dos movimentos sociais, de uma palavra muito importante, né, que é o justa. Existe uma transição energética que não seja justa? Por que essa transição energética, né, essa alteração no modo como a gente produz a energia, ela precisa ser justa? De que modo ela pode ser injusta? Cara, boa pergunta. Eu acho que, na verdade, de um modo geral, os termos eles são muito apropriados, assim, sob diferentes perspectivas, né? Sei lá, então se falar de transição energética, hoje você tem desde os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, muitos pesquisadores falam disso, mas como você bem falou no começo, assim, né, você tem grandes empresas que também falam de transição energética, só que a gente percebe que as pessoas utilizam o mesmo termo, mas falam de coisas diferentes. Então acho que é sempre uma necessidade do nosso campo, né, o campo crítico, dos movimentos sociais,
dos pesquisadores, né, de delimitar melhor esses conceitos entre nós. Para dizer que falar de transição energética, do ponto de vista da sociedade civil, das comunidades tradicionais, né, povos indígenas, quilombolas, moradores das periferias urbanas, não necessariamente é a mesma coisa que a Vale, que a Petrobras, que as grandes empresas, grandes petroleiras estão falando. E eu acho que quando a gente coloca essa palavra, né, uma transição energética justa, é para dizer que, primeiro, se do mesma forma como a gente já até tem visto, né, em outro episódio vocês trataram aqui sobre as emissões, da mesma forma que as emissões elas não são equivalentes, né, por exemplo, você tem países que são muito mais responsáveis pelas emissões do que outros países, setores dentro de um país que são muito mais responsáveis do que outros setores. Então não há um equilíbrio, digamos assim, a gente não pode tratar esse equilíbrio de forma global. Quando a gente pensa também em transição, a gente também tem que entender que existe uma grande desigualdade no mundo, né? Ou seja, existem países que, por serem mais responsáveis pelas emissões, eles também são mais responsáveis por garantir uma transição energética, enquanto que outros países, né, que são países, sobretudo países da periferia, né, do capitalismo, da periferia, sei lá, sul global, países do continente africano, etc., são países que ainda não conseguiram, inclusive, o básico, né, países que muitas vezes não têm energia, né, para garantir, viabilizar as condições básicas de vida. Então a gente tem uma desigualdade mundial. Inclusive, e aí acho que tem uma segunda coisa que entra o justo, é que a transição energética do norte global, dos países da Europa em especial, ela não pode acontecer com uma série de violações de direitos humanos, de direitos ambientais, com uma série de despossessão, destruição de territórios no sul global, que é o que a gente tem observado, né? A gente tem observado às custas de uma transição energética do norte global, às custas de muita expropriação de territórios tradicionais, principalmente em países como o Brasil, né, países aqui do sul global. Há diversos tipos de energias que são consideradas limpas, né? Ou seja, que não utilizam recursos finitos para poder gerar energia. Entre elas, a gente tem a hídrica, a eólica, a solar, a biomassa e a energia proveniente do hidrogênio verde. Queria que você fizesse uma análise assim, geral sobre cada uma delas, né? Como é que você observa cada uma delas dentro desse cenário de transição que a gente precisa construir? Excelente, Bruno. Eu acho que, primeiro assim, o Brasil ele tem uma elevada participação de fontes renováveis, né? Vamos entender que o renováveis são muitas tecnologias, né? Eu fico pensando em alguém que está ouvindo a gente aqui que não é dessa área, talvez se confunda com tantos termos, assim. Mas quando a gente fala fonte renovável, é uma fonte, entre aspas, inesgotável, né? Ou seja, é uma fonte que ela vai estar ali para todo sempre, entre aspas. Uma fonte não renovável é essa que, por exemplo, ela tem um esgotamento, ela tem um limite, né? Que são, por exemplo, os combustíveis fósseis, que a gente tem as reservas globais e em algum momento, se você utilizar tudo, ela vai se acabar, né? Então, as fontes renováveis entram das mais diversas que podem causar impactos ou não, né? Então, assim, é porque eu acho que tem uma certa confusão entre o que é renovar, uma fonte renovável, uma fonte limpa, uma fonte sustentável, né? Acho que tem muitos termos. Então, e aí o Brasil, ele de fato tem uma elevada participação de fontes renováveis na matriz energética. Hoje o Brasil tem quase 50% de fontes renováveis, enquanto que a média mundial é de 14%. Então, de fato, a gente já tem uma matriz com uma participação muito importante assim, dessas fontes. Se a gente vai para a matriz elétrica, né, que é a geração de eletricidade, a participação dessas fontes é ainda maior. Agora, em 2024, esse ano, a gente está com quase 85% da nossa matriz elétrica a partir de fontes renováveis. É um número muito impressionante, assim. E aí a gente vê, por exemplo, uma participação menor da hidrelétrica. Se a gente pegar 10 anos atrás, a hidrelétrica ela correspondia a praticamente 90% do que era produzido de energia por fontes renováveis. Hoje a hidrelétrica, a participação dela é de 54%. Isso se deve que a gente produziu menos eletricidade por hidrelétrica? Não. Isso significa que a gente expandiu, ampliou outras fontes renováveis na nossa matriz, incluindo outras fontes.
por exemplo, as eólicas. As eólicas em 2014, há 10 anos atrás, elas respondiam a 3% da nossa matriz. Era cerca de 4 gigawatts, né, de energia instalada. Hoje, 10 anos depois, as eólicas elas respondem por mais de 15%, pouco mais de 15% já da matriz, cerca de 30 gigawatts já instalados, né, de eólicas. A ideia é que até o final, até 2020, 2030, a gente tenha cerca de 55 gigawatts, ou seja, a ideia é que a gente consiga duplicar o que a gente tem hoje de produção por essa fonte. E a energia solar também tem uma participação muito importante hoje. A gente tem quase 28 gigas instalados de solar descentralizado. Inclusive que era uma demanda, né? Muito tempo, demanda dos movimentos sociais, a fonte solar. O que eu penso sobre as fontes é que eu acho que todas elas geram de alguma forma impacto, né? Eu acho que muito tempo se falava em energia limpa, para se referir às eólicas, principalmente às eólicas e à solar, mas eu acho que esse termo ele acabava negligenciando aspectos muito importantes. Porque no Brasil se falava de energia limpa, aquela que não emitia CO2. E de fato, se você for comparar a energia eólica e a solar, tem uma emissão muito pequena, muito baixa, né? Sobretudo no processo produtivo de geração de eletricidade. Mas aí a gente negligenciava ou deixava de lado outros aspectos, né? Por exemplo, aspectos ambientais, aspectos territoriais, aspectos sociais, né? Então, o que a gente tem observado? A instalação dessas usinas, sobretudo usinas eólicas, né, que hoje é uma participação expressiva na nossa matriz, elas, ao se instalar, né, ao serem instaladas nos territórios, elas também chegam com uma série de impactos graves, né, impactos importantes ali, e que por muito tempo foram negligenciados. Eu acho que esse olhar começou a mudar nos últimos 5, 6 anos, mas a gente tem aí um passivo, digamos assim, de usinas que foram instaladas em cima, praticamente em cima, ou nas proximidades de campos de dunas, de manguezais, de restingas, que são ecossistemas extremamente frágeis e que cumprem funções ecológicas muito importantes, né? Então, isso do ponto de vista ambiental, mas se a gente for pensar do ponto de vista social, os impactos também são enormes, né? De desestruturação do modo de vida daquelas comunidades, de uma série de impactos do ponto de vista de gênero, né? As mulheres são mais afetadas quando essas usinas chegam nos territórios. Então, eu queria dizer assim, se a gente for pensar uma transição, eu acho que não basta a gente pensar apenas as fontes, né? Ou seja, como a gente produz energia. Eu acho que é uma pergunta muito importante, de fato, né? Acho que a fonte, a gente precisa de uma fonte que seja com baixa emissão de CO2, óbvio. Mas só isso não basta. Eu acho que esse é o debate que os movimentos sociais e as comunidades que são afetadas por esses empreendimentos têm colocado. A gente precisa incluir outros elementos, outros critérios de avaliação sobre essas usinas, mesmo de fontes renováveis. A não emissão já não é suficiente. A não emissão de gases de efeito estufa, no caso, né? E aí eu queria aproveitar essa sua resposta para engatar numa pergunta que é uma coisa que fica inquieta nos meus pensamentos, que tem a ver com o fato justamente de que não basta não emitir gases do efeito estufa. Eu acho que a gente precisa repensar, inclusive, qual é a finalidade da utilização da energia que a gente está produzindo. Hoje, a energia produzida ela é majoritariamente direcionada para alimentar as indústrias, as fábricas e fazer circular as mercadorias criadas por esse modo de produzir a vida. Vale a gente observar essas mercadorias produzidas e fica fácil entender que essas mercadorias, a maioria delas, são mercadorias inúteis do ponto de vista da utilidade para a manutenção e reprodução da vida. Então são produtos fúteis, produtos inúteis que essa sociedade se organizou para produzir e que essa produção gera muita energia. E aí eu queria que você comentasse justamente sobre esse aspecto, que é a necessidade que a gente tem de ter uma redução na quantidade absoluta de energia que é consumida. Porque o que a gente vê historicamente nos dados é um aumento cada vez mais maior e mais intenso da quantidade absoluta de energia consumida, que ela é direcionada para a produção dessas mercadorias.
E eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco nessa discussão para tentar entender que, se não basta não emitir, também é preciso que a gente pense para que a gente está usando essa energia, né? Cara, eu acho que esse é o grande debate, Bruno. Assim, acho que esse é o grande debate sistêmico, de desafio enquanto sociedade, assim, né, de manutenção da vida na Terra. Eu acho que esse é o grande debate. Assim, por exemplo, ao que parece, para mim, a transição realmente necessária para impedir um colapso climático planetário, ela tinha que ser bem mais radical do que uma simples mudança das fontes de energia. Né? Isso para mim está muito nítido nos meus estudos, nas conversas que eu faço com as comunidades, com as pessoas, no que eu escuto. Né? Ou seja, tem que ser muito mais radical. Em que termos? A gente tem que ter uma transformação, como diria aí, uma inspiração muito, talvez, também inspiração dos autores indígenas, do que, né, o Ailton Krenak fala muito isso, por exemplo, uma transformação da forma como a gente se relaciona com o mundo, da forma como a gente como interage entre seres humanos, da forma como nós, seres humanos, nos interagimos com a natureza. Então, a gente tem uma lógica, seja pelo mito do desenvolvimento, né, o mito do progresso e etc., que nos coloca como a parte dessa natureza. Né? A gente não se coloca enquanto pertencente a ela, né? É sempre uma coisa apartada. A natureza lá e a gente aqui. Então, enquanto viver, né, enquanto perdurar esse pensamento, que para mim é uma lógica muito desenvolvimentista e do mito do progresso mesmo, a gente segue nesse desafio. Assim. Acho que de fato precisa romper. Acho que esse é o primeiro. Ou seja, é romper com uma lógica de funcionamento da nossa sociedade, que entende que os rios são locais onde pode ser poluído, que entende que as dunas podem ser suprimidas para instalar um empreendimento, que as matas, né, as florestas podem ser desmatadas, como a gente tem vivido, né, muito nesses últimos anos, se intensificando cada vez mais, o aumento das queimadas, o aumento do desmatamento. Então, acho que tudo isso responde a essa lógica. Eu acho que, ou seja, então, não basta a gente ficar só na ponta do iceberg, que para mim é a ponta do debate, que é qual fonte de energia a gente precisa, né? Que é aquela pergunta de como gerar energia. É uma pergunta extremamente importante, mas acho que a gente tem que dar luz ao que está embaixo d'água desse iceberg, digamos, né? Que é, ou seja, a maior parte, né? A parte considerável, que é o que está embaixo, que está ali submerso e que muitas vezes não, às vezes até se vê, se fala, mas não se entra nesse debate. Ou seja, a gente precisa fazer um debate muito, muito sério, um debate sobre decrescimento, por exemplo, né? Um debate sobre redução das forças produtivas em alguma medida, readequação dessas forças produtivas, né, do nosso parque industrial. Eu acho que é um debate difícil porque a gente, ao passo que a gente tem acho que se a gente for pensar o tema da matriz energética, a matriz energética ela existe para atender a um modelo de desenvolvimento, a um modelo de vida, né, de consumo, de produção. Não existe um modelo de matriz energética no abstrato. Então, essas duas coisas elas precisam estar em sintonia. E você mexer na matriz energética, você reduzir a matriz energética, você teria que reduzir o modo de vida das pessoas. Né? Como é que faz isso? Acho que esse é um baita de um desafio. Mas eu queria dizer, antes de entrar mais nesse desafio, eu queria só trazer um pouco do como se debruçar sobre esse desafio não é nem mais importante ou urgente, mas é necessário se a gente ainda quiser ter alguma sobrevida, né, enquanto espécie nesse planeta. Que assim, a gente tem um estudo, Bruno, que foi produzido em 2009, que é um estudo que definiu como se fosse uma zona segura onde seres humanos e natureza poderiam habitar esse planeta. Esse estudo foi feito um levantamento a partir de alguns indicadores que se estabeleceram as fronteiras planetárias, né, que é um termo que depois ficou muito popular em alguns artigos, em algumas publicações e tal. O que são essas fronteiras planetárias? São nada mais nada menos que alguns indicadores, né, alguns critérios que um conjunto de cientistas estabeleceu, que se eles fossem extrapolados, né, os seus limites fossem extrapolados, a gente começaria a caminhar numa zona de insegurança com relação à nossa existência na Terra, né? Ou seja,
os controles ecológicos, bioquímicos, físicos, eles estariam, de alguma forma, instáveis para a manutenção da vida na Terra. E aí, quando esse estudo foi publicado em 2009, a gente já tinha extrapolado 3 das 9 fronteiras planetárias, né, que era a concentração de CO2, né, do dióxido de carbono, a taxa de extinção de espécies, que é um critério muito importante também, e o ciclo do nitrogênio, o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Então, esses 3 já estavam extrapolados. Esse estudo ele foi atualizado em 2013, menos de 10 anos depois, e a gente saltou de 3 para 6 fronteiras planetárias, né? Então, ou seja, ao invés da gente reposicionar enquanto sociedade, né, reorganizar a nossa relação com a natureza, a gente aprofundou uma relação de exploração, de destruição e etc. Acho que tem outro dado também que eu gosto muito para a gente visualizar esse agravamento, né, do como a gente intensificou uma relação predatória, é que da década de 60, ou seja, de 1960 a 1969, a taxa média da concentração de CO2, né, do aumento da concentração de CO2, melhor dizendo, a taxa média desse aumento era de 0,85 partes de CO2 por milhão, né, que é uma... A gente não precisa se segurar tanto nessa terminologia. Na década de 60, de 1960 a 1969, a taxa média do aumento da concentração de CO2 ela era de 0,85 partes por milhão. A gente não precisa se atentar aqui a essa... um dado também que eu gosto muito, Bruno, para a gente pensar esse agravamento, é que de 1960 a 1969, o aumento da concentração de CO2 na atmosfera ele se deu numa taxa média de 0,85 partes por milhão. E de 2015 a 2020, essa mesma taxa, né, foi medida, e a taxa média ela passou de 0,85 partes por milhão para 2,55 partes por milhão. A gente não precisa se atentar a essa medida, né, essa unidade de medida aqui, partes por milhão, mas vamos pensar nos números absolutos. Né? A gente tinha um aumento de concentração desse gás na década de 60 a menos de 1, e a gente mais do que duplicou esse aumento no final dos anos, em 2015 a 2020. Ou seja, é muito preocupante. Se a gente for ver, por exemplo, o aumento das reservas de petróleo. Então, existem vários indicadores, né? Eu poderia citar outros tantos aqui, que deixam muito nítido esse agravamento de uma relação predatória com a natureza. Então, realmente, assim, não basta a gente falar somente de transição, de mudar a matriz, né? Se a lógica de relação com a natureza não for transformada. E não é uma transformação aqui que a gente está falando superficial, sabe? Eu acho que esse talvez seja o maior desafio, assim, porque aí é uma transformação de fato radical. É uma transformação do modo como a gente vive, do modo como a gente pensa a natureza. Né? É quando a gente começa... Vou fazer uma analogia, assim, né, para quem está ouvindo a gente. Por exemplo, quando você aprende uma língua nova, né, uma língua que não seja a língua materna, a sua língua de origem, dizem que fica mais fácil quando você, de fato, passa a pensar com aquela língua. Né? Você não fica fazendo a tradução na sua cabeça de isso é assim, na outra língua é de outra forma. Você meio que, de alguma forma, o seu funcionamento passa a raciocinar, a elaborar já na língua estrangeira. Né? Então, você começa a ter isso como de forma natural. É mais ou menos isso, né? Vamos pensar a língua estrangeira como uma outra forma de encarar a nossa relação com a natureza. De dar um exemplo concreto, tipo assim, separação do lixo, que é uma coisa muito básica, né? A separação do lixo ela tem que deixar de ser uma coisa meio mecânica, meio como uma obrigação, e ela passar a ser uma coisa natural. É óbvio que eu não vou juntar plástico, vidro com material orgânico. Isso tem que se tornar essa lógica, ela tem que deixar de ser meramente de marketing, né? Meramente de venda e de propaganda, mas de fato ela está presente na vida das pessoas. E aí, assim, eu acho que essa lógica ela tem que estar dentro, né? Tem que ser incorporada pelas pessoas, mas eu também não estou querendo aqui entrar num debate de individualizar, né? De colocar a problemática no campo do indivíduo. Eu acho que os indivíduos eles são responsáveis, obviamente, pelas suas ações, e essas ações elas transformam o mundo, claro,
mas elas também não são suficientes se forem feitas apenas individualmente, né? Vou te dar um exemplo assim sobre a transição energética. A gente tem experiências muito incríveis, Bruno, de geração de energia popular, inclusiva, com justiça social, com justiça ambiental. Né? A gente tem experiência, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a solarização de favelas, que é um projeto do Revolu Solar, em 2 comunidades, né? E expandindo para outros territórios, na Babilônia, no Chapéu Mangueira, que é uma experiência comunitária de geração de energia a partir da fonte solar. A gente tem uma experiência incrível no semiárido mineiro, que é um projeto capitaneado pelo Movimento dos Atingidos pelas Barragens, o MAB, que eles conseguiram construir uma usina solar flutuante, inclusive ressignificando uma barragem que existia na região, né? Essa é a maior usina da América Latina flutuante, ela fica em cima do lago, né? Fica localizada no lago de uma barragem. Na época era uma pequena central hidrelétrica. Então é uma experiência muito incrível. A gente tem uma experiência muito legal também no sertão paraibano, de produção coletiva, comunitária, de geração também solar, de uma padaria comunitária. Só que assim, são experiências muito pontuais. Eu acho que esse é o grande dilema. Como é que a gente transforma essas experiências em política pública? Né? Como é que a gente transforma essas experiências em transformação real de pensamento, de transição energética? E aí eu acho que tem contradições. Ao passo que a gente tem experiências muito incríveis sendo realizadas no Brasil inteiro, eu acho que é bom também a gente dar voz, né, dar visibilidade a essas experiências, não é só coisa ruim acontecendo, mas existe uma contradição com o que o próprio governo, né, o próprio Estado tem feito nos últimos anos. Por exemplo, foi anunciado em 2023, no ano passado, o novo PAC, que é um projeto gigantesco, né, de muito dinheiro para uma série de obras, e que a gente tinha para energia eólica e solar uma previsão de 60 bilhões. É um valor, gente, assim, muito grande, muito absurdo, 60 bilhões. O que na época deixou todo mundo muito animado. Só que se a gente for ver o que o mesmo projeto, né, o novo PAC, tem de previsão para combustíveis fósseis, esses 60 bilhões ele praticamente se transforma numa coisa irrisória. A gente tem só para combustíveis fósseis a previsão de 360 bilhões de reais dentro do mesmo projeto que a gente está falando. Né? Ou então, tem um estudo que foi feito pelo INESC, também muito interessante, que ele fala sobre os subsídios nos últimos 5 anos, tanto para fontes renováveis como para combustíveis fósseis. Eu não vou lembrar aqui os dados, mas a diferença é mais de 5 vezes de mais subsídios para combustíveis fósseis do que para fontes renováveis. Então, assim, não dá para eu falar só de coisas boas de forma pontual, né, de forma isolada, de ações individuais, se elas não caminharem juntos, né, esses projetos não caminharem junto com política pública que pense isso a longo prazo, que pense isso de forma mais ampliada. E eu acho que essa contradição é um pouco do que a gente tem vivido hoje. O governo brasileiro, não só esse atual, né, mas desde dos primeiros governos Lula, Dilma, e se agravou, obviamente, a gente teve um período com um governo negacionista, que essas questões se eram contraditórias anteriormente, no governo anterior essas questões nem apareciam, né, porque o governo nitidamente não tinha a menor preocupação com isso. Mas a contradição real, Bruno, quando a gente fala de transição energética, é que a gente não vive uma transição energética no Brasil. Né? Eu acho que existe um mito de transição energética, essa é a minha leitura. Eu acho que a gente tem, na verdade, uma ampliação das fontes dentro da matriz. Isso, de fato, aconteceu, não dá para negar. A eólica e solar estão aí para mostrar isso. Mas isso não implica em redução de combustíveis fósseis, isso não implica em aumento real, né? A gente tem aumento proporcional de renováveis com relação aos combustíveis fósseis. Mas em termos absolutos, a gente ainda tem uma contradição porque a gente continua explorando muito combustível fóssil e a gente não vê, por exemplo, uma redução disso, nem que seja... Tudo bem que a gente não pode parar tudo agora, mas nem que seja uma projeção. Né? Você vê, por exemplo, nos planos decenais que o Ministério de Minas e Energia produz, se você olhasse assim, não, beleza, então 2025, 2030, 2050, a gente tem uma perspectiva de redução, mas não é verdade.
O Plano Nacional de Energia de 2050 prevê que a gente tem um aumento quase praticamente o dobro do que a gente tem nesse ano, né? Então se projeta a duplicação da produção de petróleo para 2050, que para mim é uma grande contradição. Então, eu acho que essas contradições elas precisam ser resolvidas de alguma forma, né, para a gente conseguir de fato apostar e pensar em falar de transição energética no Brasil. E aí, eu acho, Bruno, além dessas contradições que eu já mencionei, eu acho que tem uma outra cara que para mim talvez seja até mais latente, assim, que eu fico pensando, que num dos episódios que vocês gravaram, que eu acompanhei, que foi muito bom, falou das emissões, quem acompanhou, né, vai lembrar, quem não acompanhou, vai lá visitar esse episódio, é um dos primeiros. É o episódio 2, isso, o segundo episódio com a Miriam Garcia do World Resource Institute. Pronto, perfeito. Esse episódio é fantástico, gente, assim, porque ele mostra, por exemplo, que no Brasil a nossa matriz de emissões de gás de efeito estufa, ela é muito diferente da matriz de emissões global, né, dos demais países. Ou seja, se eu falei lá no comecinho aqui, né, se globalmente 70% das emissões é proveniente dos combustíveis fósseis, né, do uso, da queima, né, desses combustíveis fósseis, no caso do Brasil é completamente diferente. A gente tem a participação de energia nas emissões nacionais cerca de 20%, 23%. O maior vilão, digamos assim, do Brasil, das emissões brasileiras, é a mudança e uso do solo, que é basicamente desmatamento, né, mais de 40%, e mais 20% com agropecuária. Então, agropecuária e desmatamento, e que são coisas que caminham juntas no Brasil, no modelo do agronegócio, são responsáveis por quase 70% das emissões de gás de efeito estufa no Brasil. Então, assim, a gente falar de transição energética para atender as nossas metas, né, que foram as NDCs, que são as metas nacionais voluntárias do governo brasileiro. Se a gente está dizendo publicamente que a gente quer atender as NDCs, né, essas metas, elas não podem estar falando apenas de transição. Na verdade, o nosso maior desafio, o nosso maior gargalo no Brasil é acabar, né, zerar o desmatamento, reduzir a exploração da floresta, a destruição dos ecossistemas a partir desse modelo do agronegócio. Então, os desafios são muito maiores desse ponto de vista do que do ponto de vista da transição. A leitura que eu tenho é que, de fato, do ponto de vista da transição, a gente está fazendo nosso papel, nosso dever de casa muito bem, né? A gente tem uma matriz globalmente, em termos comparativos, né, com o resto do mundo, com uma participação incrível de fontes renováveis. A gente tem perspectivas de mais crescimento, né, porque a gente tem a perspectiva de ampliação das eólicas agora para o alto mar. Ou seja, eu acho que a questão não é muito mais de fonte, é muito mais assim de como essas energias elas estão sendo produzidas. Eu acho que esse, na verdade, devia ser o gargalo do Brasil, o desafio do Brasil para pensar as fontes de energia. Mais do que falar, vamos produzir mais assim ou assado, é olhar mais atentamente para os territórios, sabe, Bruno? Eu acho que tem uma certa lógica que eu penso sobre fontes renováveis, que é assim, não, fonte renovável, tá ótimo, é melhor do que combustíveis fósseis, né? Isso não é mais suficiente. Isso foi suficiente talvez lá atrás, quando a gente não tinha aí um passivo, né, de uma série de territórios, uma série de comunidades, né, comunidades tradicionais, pescadores artesanais, pequenos agricultores, completamente desestruturados, né, com seu modo de vida, com a sua economia local, né, com sua cultura, com seus mais diferentes modos de vida desestruturados. Então, eu acho que para isso que o Brasil tem que jogar luz, né? Tem que se debruçar, como mitigar isso, como se antecipar esses impactos, como esses impactos podem ser reduzidos, revertidos, inclusive pensar em áreas livres, né? Territórios que sejam livres, que possam ter autonomia para decidir quais empreendimentos serão instalados ali nas proximidades. Porque às vezes a gente fala de projetos de energia, mas a gente não tem a menor ideia, né, do que é morar próximo de uma usina hidrelétrica, o que é morar próximo de uma usina eólica, de uma usina solar. E eu acho que são essas pessoas que tinham que ter mais voz assim, no planejamento energético. Falar de transição energética sem incluir essas pessoas
para mim, acaba que a gente chega numa outra contradição, né? Que é não incluir as pessoas que têm sido mais diretamente afetadas. E aí, voltando a um tema que a gente já conversou, quando a gente fala de transição energética justa, também tem a ver com isso. Tem que ser justiça com justiça social e ambiental, inclusive para as pessoas que são diretamente afetadas pelos empreendimentos ditos renováveis, ditos sustentáveis, ditos limpos. O que a gente observa é que, na verdade, não tem nada de limpo, né? Eles têm gerado muitos impactos ali nos territórios. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar tem a ver com isso que você comentou dos empreendimentos energéticos em alto mar. Isso provavelmente é uma coisa que você que está nos ouvindo não tenha domínio, não tenha sabido dessa informação. É de fato um empreendimento megalomaníaco, né? Quando a gente olha o mapa de licenciamento ambiental que está no IBAMA, desses diversos empreendimentos, é uma coisa estratosférica, né? Eu queria que você comentasse um pouco dessa ideia de fazer, então, a exploração de energia eólica e ou solar em alto mar. Cara, o que a gente percebe, Bruno, é que tem um mapa do IBAMA que está disponível na internet para quem quiser olhar para ilustrar essa minha fala, né? Joga no Google lá, eólicas offshore, né? Ou eólicas em alto mar, IBAMA, que vocês vão observar esse mapa mostrando todos os mais de 90 projetos previstos para se instalar em alto mar. São mais de 15 mil, se a gente for somar os aerogeradores, né, a torre mesmo, cada unidade daquela torre são mais de 15 mil unidades, quase 15 mil aerogeradores que tem previstos, né, para serem instalados em alto mar. E o que me deixa mais, que eu acho mais curioso assim, em termos de números, Bruno, é que toda a energia que está prevista para ser gerada pelas usinas eólicas em alto mar equivale a toda a energia elétrica produzida no Brasil hoje, a partir de todas as fontes de energia que você quiser incluir. Termoelétrica, hidroelétrica, eólica, solar. Tudo que se produz hoje, existe uma expectativa de produzir a mesma quantidade de energia somente com essas 90 usinas em alto mar. Ou seja, a gente duplicaria a nossa base de geração de energia, se todos esses empreendimentos, obviamente, fossem instalados. Ou seja, é uma expectativa de muita geração. E aí eu acho que entra nessa pergunta, para que tanta energia? Né? Se a gente tem ainda muitos locais, muitas comunidades que não têm eletricidade, então não é tanto para atender a eletricidade das pessoas, porque a gente já tem eletricidade suficiente para isso. O que a gente tem observado é que se tem uma expectativa muito grande, inclusive, de transformar isso em mercadoria, né, de exportação, de empresas que vêm para o Brasil para produzir energia dessa forma. E aí, Bruno, eu queria fazer uma brincadeira aqui, um exercício contigo, para pensar assim, se a gente pegasse, por exemplo, as principais petroleiras do mundo, a Shell, Chevron, Total, as estatais chinesas, quem mais que eu esqueci? Bom, pegando somente essas, assim, o que é que você acha que elas têm em comum, além de serem grandes empreiteiras ou grandes petroleiras a nível mundial? Né? Elas têm muitas outras coisas em comum, é óbvio, mas dentro do tema que a gente está conversando, elas têm uma outra coisa em comum. Você arriscaria dizer, meu amigo? Tô pensando. Elas são financiadas por bancos. Também são financiadas por bancos, mas pensa um pouco do que a gente tem conversado agora. Tem uma coisa em comum dentro desse tema do que a gente está falando. Elas têm se transformado em produtoras de energia, não somente a partir do combustível fóssil, né? Elas têm diversificado a sua produção, a sua matriz. Exatamente. Todas, sem exceção, todas as petroleiras globais, elas têm projetos de transição energética, projetos de geração de energia eólica, de energia solar, principalmente no sul global. E aí, o que chama atenção é que assim, essas empresas não abandonam seus projetos de combustíveis fósseis, né, de exploração de petróleo, e eles passam a investir, como você falou bem, assim, né, ampliam o seu leque de produtos, incluindo as fontes renováveis. Então, se a gente pegar esses 90 projetos, mais de 90 projetos de eólicas em alto mar que eu mencionei, a gente vai ver várias dessas grandes empresas, né,
sejam elas próprias ou subsidiárias dessas empresas de eletricidade, de energia, porque estão vendo aí um novo mercado. A gente não tem nenhum projeto instalado no Brasil hoje, né? Em 2024 a gente tem só os projetos com o IBAMA, né, em diferentes fases de licenciamento, mas a gente tem apenas a previsão. E aí existe uma expectativa aí, inclusive uma certa expectativa, alguns autores até falam de uma certa bolha que foi criada, digamos assim, uma certa especulação gigantesca que foi criada em torno desse setor, né, desse mercado, que pode não se efetivar, né? De fato, tem muitos outros elementos que entram em jogo, né, da economia global, né, da correlação aí de forças entre esses capitais, etc. Mas o que é importante colocar é que existe uma previsão muito grande. E aí eu queria mencionar só um caso, um exemplo, para ilustrar um pouco isso que eu estou colocando, e aí agora do ponto de vista dos territórios, é que a gente teve, desses mais de 90 projetos, a gente tinha um projeto aqui no estado do Ceará, o projeto mais avançado em termos de licenciamento ambiental, que iria ser instalado no município de Caucaia, no estado do Ceará, e que esse projeto ele teve a emissão da licença negada pelo IBAMA. O IBAMA deu um parecer contrário à instalação da usina que ia ser instalada ali em alto mar, abriu um precedente gigantesco, porque era o empreendimento que estava com muita expectativa de ser licenciado, e o IBAMA deu um parecer negativo. No parecer do IBAMA, ele cita, dentre outras coisas, os riscos à pesca artesanal daquele município e dos municípios do entorno, sobre dois aspectos. O primeiro é que quando a gente fala de usina em alto mar, para quem me ouve aqui, né, para quem está ouvindo, não imagino que essas torres, né, os aerogeradores, eles serão instalados de helicóptero, assim, vindo do céu e instalado bonitinho lá em cima da água, né, da lâmina d'água. Na verdade, não. Você precisa de uma infraestrutura na terra. É muito importante, assim, os estudos ambientais dessas usinas em alto mar, eles têm uma previsão de uma infraestrutura gigantesca na terra. Porque esses aerogeradores eles precisam chegar em alto mar, né? Eles não vão chegar do céu. Então você tem uma infraestrutura muito grande prevista para isso. Diferente da Europa, a previsão dessas usinas em alto mar no Brasil, elas não são usinas flutuantes, elas serão fincadas no oceano. Isso gera uma série de impactos muito preocupantes para a vida marinha. A gente tem, por exemplo, um dos problemas ambientais do ponto de vista marinho recente é a introdução de espécies invasoras, espécies exóticas, né, dentro do nosso ecossistema. A gente tem alguns exemplos, mas citar o coral-sol e o peixe-leão, que são duas espécies, né, de animais que têm se alastrado pelo nosso litoral, têm destruído, né, e tem dizimado espécies nativas nossas, e que existe uma expectativa de que a instalação dessas infraestruturas possam ampliar a migração de espécies exóticas, né, que acaba vindo pela água de lastro dos navios, pelos empreendimentos, né, pelo maquinário. A gente tem riscos aos mamíferos marinhos também, e do ponto de vista dos animais marinhos, mas a gente tem também, e está isso previsto lá no relatório, no parecer do IBAMA, um risco à pesca artesanal. E aí, o relatório do IBAMA, ele cita um caso que aconteceu na Bélgica, que ele fala de que cada aerogerador lá nesse país, né, ele criou uma área de exclusão de um raio de 500 metros. E aí, se você somar cada raio de exclusão, né, de cada aerogerador, você somar tudo isso, você tem um grande raio de exclusão no entorno dessas usinas, em alto mar. E aí a pesca artesanal, sobretudo no Ceará, no Rio Grande do Norte, que tem uma pesca artesanal que ela é de jangada, ela faz um trajeto em zigue-zague, né, você respeitar os limites de uma usina que se instalou nesse território é muito difícil, né? Então, existem riscos muito graves, e tanto do ponto de vista dos animais marinhos, como também do ponto de vista da pesca artesanal. Então, a gente vê, assim, Bruno, tanto do ponto de vista da pesquisa, mas também dos movimentos sociais, com muita preocupação. Porque a gente tem previsto aí usinas eólicas do Rio Grande do Sul ao Nordeste inteiro, né, passando pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, previsão
em todo o litoral mesmo, né, de norte a sul do país, e com nenhum rigor, digamos assim, ou preocupação maior com a pesca artesanal e com os animais marinhos. Eu diria, inclusive, que é preocupante até do ponto de vista da agenda do capital, né? Tendo em vista que essas usinas espalhadas por todo o litoral podem prejudicar a circulação de navios que trazem e levam mercadorias, né? Importação e exportação. Então, acho que é uma coisa para a gente ficar em alerta, né? São diversas usinas sendo licenciadas pelo IBAMA, ou pelo menos tendo o seu processo de licenciamento sendo estudado e sendo pesquisado pelo IBAMA, né? E que a gente precisa ficar atento. Queria que a gente observasse agora, então, uma outra escala da discussão sobre a transição energética que tem a ver com a geopolítica da energia. Tem uma frase do antropólogo Jason Hickel que ele fala assim: capitalismo verde significa tornar o sul global em uma área de sacrifício para que ricos dos Estados Unidos e Europa possam andar de SUV elétrico. E, de fato, do ponto de vista da dinâmica internacional e dessa divisão internacional de responsabilidades diante da produção das mercadorias e da energia, o que tem ficado para o sul global é a responsabilidade da produção de energia sob uma matriz mais limpa, mas sem o questionamento do modo de vida destruidor, impactante e poluidor do norte global. Então, entra naquela discussão anterior que a gente estava tendo, né? Não basta mudar só a forma como se produz energia. A gente precisa repensar o modo como a sociedade se estrutura. E eu queria que você fizesse uma análise breve justamente sobre essa geopolítica da energia. O que está envolvido nessa escala global de discussão? Cara, muito boa, assim, Bruno. Eu acho que você citou aí, por exemplo, dos carros elétricos, né, dos SUVs elétricos na Europa. Eu acho que isso é um grande dilema, assim, que talvez seja, inclusive, um gargalo do ponto de vista da transição energética. Assim, está o caso do Brasil. O Brasil, a gente tem hoje, do setor de energia, que não é o principal setor de emissão de gás de efeito estufa, como a gente falou, cerca de 20%, mas nesses 20% de participação de geração de energia, a maior parte é do setor de transporte. Mais da metade, na verdade, é do setor de transporte. E, de fato, o nosso transporte, aí pensando no Brasil e mundo, né, é um transporte ainda muito fóssil, como a gente fala, né? Muito baseado nos combustíveis fósseis. Então, beleza. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, transporte de massa, né, ônibus, VLT, metrô, enfim, os mais diferentes transportes, mas e também, em alguma medida, carros, que não sejam baseados por combustíveis fósseis. E aí, assim, qual que é o dilema disso? É que a maior parte desses carros, né, e tem um estudo da Agência Internacional de Energia que faz uma estimativa que cada carro elétrico ele tem uma demanda de cerca de 6 vezes mais toneladas de minérios do que um carro convencional. E aí onde é que estão esses minérios? A gente está falando de minérios que não estão localizados no norte global. Esse aqui é o grande dilema, né? A gente está falando de cobre, cobalto, lítio, né, alumínio, nióbio, inclusive também, enfim, ou tantos minérios que estão basicamente em países fora do norte global. Ou seja, então aí tem uma coisa assim, que para atender a demanda de transição energética, mas também de transição para uma economia de baixo carbono nos países do norte, existe uma demanda de exploração, e aqui eu estou citando o exemplo dos minérios, né? Uma demanda de exploração do sul global, de países de África e América Latina, América do Sul em especial. Então, esse é um grande dilema. Não tem como produzir carros elétricos se não for ampliando, intensificando a exploração de minérios. E aí a gente está dizendo, então, que a tendência é que a gente amplie, aumente os conflitos de um setor que a gente já sabe que é um setor, né, principalmente no Brasil, com muitos casos de violações de direitos humanos, mas também direitos ambientais, né, da natureza. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, os grandes crimes que aconteceram nesse país nos últimos anos ligados à mineração. Então,
entende assim como que é um gargalo pensar a transição para uma economia de baixo carbono sob essa perspectiva. Então, eu acho que esse primeiro é uma primeira questão assim que acho que a gente precisa compreender. Uma segunda é que, de fato, um segundo exemplo, na verdade, é que se a gente for pensar, por exemplo, você citou bem no comecinho uma fonte de energia, Bruno, que a gente acabou não falando tanto dela aqui, que é o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, na verdade, ele é a produção de hidrogênio, né? E a utilização do hidrogênio para as mais variadas formas de geração de eletricidade, mais de energia e tal. E ele tem essa terminologia verde porque ele seria produzido a partir de fontes renováveis. Você utiliza eletricidade para quebrar a molécula da água, né, o H2O, e você pega o hidrogênio desse H2O a partir da quebra da molécula de água. De fato, você vai quebrar ela. Só que você quebra ela, olha que loucura. Você quebra essa molécula de água utilizando bastante eletricidade. Eu acho uma coisa, para mim, me mostra o dilema do que é o debate sobre energia no mundo, né? É gerar uma fonte de energia, produzir uma energia utilizando muita energia para que ela seja gerada. E aí ela se torna verde, o hidrogênio, quando eu uso eletricidade a partir de fontes renováveis para quebrar a molécula de água. Se eu estiver usando, por exemplo, termoelétrica, sei lá, qualquer outra fonte, ele deixa de ser hidrogênio verde e vai ser hidrogênio de outra cor, né? O hidrogênio cinza e etc. E aí a gente tem várias propostas de instalação de usinas para a produção de hidrogênio verde no Brasil, em especial nos estados aqui do Nordeste do Brasil. E esses acordos, né, que a gente chama de memorandos, que as empresas assinam com os governos estaduais e com o governo federal, tá lá escrito, né, a principal justificativa desses empreendimentos é utilizar esse hidrogênio verde para exportação, para atender a demanda do norte global, dos países da Europa em especial. E aí, então assim, pensando agora essa geopolítica, como você fez a provocação da pergunta, garantir uma transição energética nos países da Europa significa, e aí assim, garantir a transição energética e a transição para uma economia de baixo carbono significaria ter mais carros elétricos e mais energia de fontes renováveis, só que isso não vai ser, o minério que vai ser utilizado nesse carro não vai ser explorado na Europa, ele vai ser explorado na América do Sul e nos países de África, e a eletricidade renovável ela também não vai ser produzida na Europa, ela vai ser produzida principalmente no sul global, aqui na América do Sul. Então, os benefícios eles são alocados no norte global, eles são transferidos, né, para lá, que é carros elétricos, uma economia de baixo carbono e etc, etc. Aquela frase para inglês ver nunca ficou tão bem encaixada aqui, né? Mas assim, então acho que os países de Europa teriam essa economia de baixo carbono, mas às custas de muita exploração de trabalhadores, mas também da natureza aqui no sul global. Né? Então, isso a gente já tem observado, tanto do ponto de vista do que já está sendo implementado, mas também dos empreendimentos já em execução, mas também do que a gente está vendo nos projetos que estão sendo assinados, nos acordos que estão sendo promovido entre empresas e governos. Né? Então, é muito preocupante, porque, de fato, se a gente for pensar do ponto de vista global, essa transição global, né, essa transição energética e de economia, ela não está sendo de forma justa, né, sem nenhum tipo de equilíbrio entre as duas partes. Né? Tem um lado que está ganhando muito e tem um lado que está ganhando bastante. Então, essa balança está muito desproporcional, a meu ver. E aí a pergunta diretona que todo mundo quer fazer é o seguinte: carros elétricos são a solução? Cara, pergunta direta, resposta direta. Não. Não são a solução, né? Eu acho que eles entram, Bruno, assim, numa série de iniciativas que são importantes mesmo, né? Nessa corrida global para a gente ter economias de baixo carbono. Isso acho que é uma iniciativa, sim, mas ela sozinha não resolve, né? Não resolve. O hidrogênio verde sozinho não resolve. A gente tem eólicas
usinas eólicas, mais de 90 usinas em toda a nossa zona costeira, né, nas praias, em alto mar, não resolve. Fazendo uma analogia com quem está ouvindo, talvez com uma coisa que seria mais, que já foi mais difundida pelo movimento ambientalista crítico, pelo movimento da educação ambiental crítica, que assim, é importante eu separar meu lixo, é importante eu economizar a água que eu utilizo no banho, é importante? É óbvio que é importante, né? Mas isso sozinho resolve? Não resolve. Se a grande torneira, digamos assim, vamos pensar em Brasil, a grande torneira de água, que é o agronegócio, que utiliza mais de 70% dos recursos hídricos do país, se essa torneira continuar aberta, né, jorrando água da forma como está, não adianta cada indivíduo na sua casa fechar a sua torneirinha individual, porque não vai resolver. E aí, Bruno, eu acho que todos esses exemplos de ações individuais são muito importantes do ponto de vista pedagógico, né? Tem aquela frase muito conhecida que diz que as palavras ensinam, né, convencem, mas é o exemplo que arrasta. Então, eu não posso estar aqui falando uma série de coisas se de fato no meu dia a dia eu não faço essa transformação que eu quero para o mundo, né? Eu acho que isso tem a ver com o que a gente falou lá no comecinho, de uma transformação da relação que a gente tem com a natureza e que ela passa por uma perspectiva individual sim também. A gente precisa repensar a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente lida com o nosso corpo, com a natureza, né, com o ambiente ao nosso redor, com os demais animais, com as demais espécies. Então, passa por isso. Mas ela, de fato, não é suficiente. Então, eu acho que os carros elétricos eles agravam o problema em uma medida, porque a gente está falando de extração de mais minérios, a gente está falando de uma série de coisas. Por outro lado, ele amortiza quando a gente fala que a gente vai ter combustíveis fósseis a menos sendo produzidos. Então, no fim das contas, é difícil dizer assim que só isso resolve, porque não vai resolver se a gente continuar tendo a mesma demanda energética a nível global para produzir muitas mercadorias, muitas delas fúteis, né, como você mesmo mencionou, mercadorias cada vez mais funcionam cada vez por menos tempo, né, que alguns autores chamam de obsolescência programada, obsolescência induzida, que é o quê? Nada mais, nada menos que eu comprei o meu telefone celular, meu computador hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, ele foi projetado, programado para parar de funcionar, né? E aí produzir mais mercadoria, demandando mais energia, mais minérios. Eu acho que é isso que resolve, uma transformação radical, né? E que, de fato, ela repense o nosso lugar no mundo e a forma como a gente interage com esse ecossistema. E acho que tem uma coisa também nessa discussão sobre carros elétricos, que é, de fato, o transporte é um dos pontos cruciais, né, de emissão de gases do efeito estufa. E aí, beleza, então a gente não vai. A solução não são os carros elétricos, então a gente não vai mais se locomover? Não, me parece que a solução passa por investimento nos transportes de massa, né, em ônibus elétricos, mas, sobretudo, nos metrôs, nos trens, nas barcas, né, em outros modos de transporte que são menos emissores e que carregam mais pessoas. Então, por exemplo, quando a gente fala que tarifa zero é muito importante, e a tarifa zero é uma medida de combate à crise climática, à medida que fortalece o transporte público, reduz o uso do automóvel e a gente então tem uma alteração na matriz de transporte das cidades, né? Que se a gente for pensar, por exemplo, do ponto de vista do veículo individual, também assim, não, Júlio, mas aí vocês são contra o veículo individual, eu quero ir para o trabalho sozinho, sem ter que cruzar com as pessoas. Beleza, acho uma pena, né, esse individualismo todo, mas tranquilo. Por que a gente não investe, não adapta, né, as nossas cidades para que elas possam ser amigáveis para o ciclista, por exemplo? Né? E aí eu estou falando, por exemplo, de cidades com ciclofaixas, ciclovias, ciclorotas, que possam ser cidades arborizadas. Aqui no Ceará, em Fortaleza, a gente tem uma malha cicloviária muito importante, assim, né? De fato, integrada, é uma das maiores do Brasil. Mas, cara, você se deslocar ao meio-dia, no sol de meio-dia do Ceará, não é para qualquer pessoa. Ou, né? Então, você precisa de cidades mais arborizadas, cidades que consigam ter locais para que o trabalhador, a trabalhadora, o estudante, a pessoa que está indo para um
para o equipamento público de cultura, para uma praça, que ele possa chegar lá, ter um local seguro para guardar a bicicleta, que ele possa chegar lá, de repente, ter um local que ele possa se trocar, tomar um banho, enfim. É pensar demais? Acho que não, assim, existem muitas experiências incríveis, né, se a gente for pensar do transporte individual, e eu concordo contigo, acho que a meta é a gente conseguir transportes de massa, mas a gente também consegue ter, isso não é uma contraposição ao transporte individual, a gente está falando de uma contradição a um veículo gigantesco que cabem 5, 6, 7 pessoas, né, um carro, e que normalmente tem uma, duas pessoas naquele automóvel, gastando, consumindo energia, é, enchendo a cidade de veículos, né, diminuindo os espaços para os pedestres. Então acho que passa por uma lógica que também não é só a lógica de tipo, vá lá, compre sua bike e vá dar seus pulos, né? Se te vira. Não, de fato passa por um planejamento muito maior, cara, que envolve política pública. Eu acho que as cidades brasileiras, e aí assim, a gente tem experiências incríveis lá fora, e algumas aqui, inclusive no Brasil também, mas que eu acho que a gente ainda está muito atrás. A gente tem uma perspectiva muito interessante de ter cidades, de fato, com um sistema cicloviário funcionando de forma muito interessante, assim, né? Com pessoas, famílias, com muita segurança. E eu acho que também é um veículo que. E olha que é um veículo, né? Não dá nem para usar esse termo veículo, mas é um modo de você se deslocar que, além de tudo isso, né, promove saúde, você tem um contato diferenciado com a cidade, com os espaços públicos. É incrível. Eu como sou adepto da bicicleta, sei que você também, Bruno, eu penso muito isso também como futuro. Não que todo mundo vai andar de bicicleta, é óbvio que não é sobre isso, mas porque eu acho que pensar uma cidade para pedestres e ciclistas é pensar uma cidade adaptada para uma outra lógica de relação com a natureza e de relação com as pessoas. E aí eu acho que é disso que a gente precisa, né? Também, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, para finalizar, que já estamos aqui a 1h10, queria te pedir algumas recomendações. O que você está assistindo, o que você está lendo, o que você está ouvindo? Olha, boa pergunta. Cara, sou uma pessoa muito eclética, assim, eu escuto de tudo. Então, antes de falar do nosso tema, queria convidar todo mundo aqui, né, a ouvir os episódios anteriores do Planeta A, que é o melhor podcast ambientalista aí das plataformas de áudio. Aconselho mesmo, né? Eu tenho acompanhado, tenho gostado muito, tenho aprendido muito. Então, primeira dica aí é escutem o podcast Planeta A. Eu acho que uma segunda coisa que eu queria falar tem muito artista brasileiro que eu queria indicar, que eu acho que nesses tempos aí de ansiedade climática, de caos e tal, tem muita gente produzindo conteúdo massa, né? Que a gente pensar a vida, pensar, sei lá, viver de outra forma. Então, eu queria citar o disco da Lineker, que é um disco que estourou nesses últimos tempos agora, e que é um disco que não fala sobre transição energética, mas fala sobre outro tipo de vida. Então, super indico o disco Caju. Mas sobre o que a gente está falando aqui, Bruno, eu tô aqui tentando pensar de cabeça, mas me veio algumas coisas. Eu gosto muito do efeito audiovisual, né? Que acho que ele ajuda a gente a se apropriar desses temas. E eu queria indicar, tem uma websérie que foi produzida pela Caritas, que, se não me engano, o nome é Para Quem Sopram os Ventos, se não me engano é isso, ele tem acho que 5 ou 6 episódios. Se você jogar no YouTube, né, Para Quem Sopram os Ventos, Caritas, você vai encontrar lá os episódios. Ele tem aí acho que coisa de uns 2 a 3 anos, mas eles falam muito dos impactos das usinas eólicas. Tem tem 2 ou 3 publicações da agência pública sobre hidrogênio verde e eólicas no Nordeste, que eu também indico. Se você digitar também lá no YouTube, né, Agência Pública Hidrogênio Verde, você vai encontrar. E tem um documentário, filme, um longa, né? Acho que deve ter próximo de uns 45 minutos, eu acho, não me lembro agora de cabeça, mas ele é do ano passado, 2023. A direção é de um amigaço meu, João do Vale, um camarada da Comissão Pastoral da Terra, que foi quem produziu esse vídeo,
que chama Vento Agreste. É um filme fantástico, assim, também contando um pouco da transição energética do ponto de vista das comunidades afetadas. Eu acho legal porque às vezes a gente fala, estou falando de comunidade afetada e nada melhor do que as próprias comunidades, né, as próprias pessoas que estão vivendo isso na pele, elas contarem com a sua própria voz. Então, deixo aí a sugestão. E tem algumas coisas publicadas, aí eu queria fechar com essa, que é uma publicação que foi feita em parceria do CPA, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma publicação que fez um apanhado assim muito incrível desde dos aspectos mais envolvendo a geopolítica e mercado de carbono, né, que a gente chama de financiarização da natureza, a transição energética. E aí a gente também tem um capítulo meu, tem um capítulo de outras pessoas também, pessoas incríveis assim que eu tive a oportunidade de compartilhar dessa publicação, que traz um apanhado geral. O nome desse documento chama Em Nome do Clima, Mapeamento Crítico. Se você jogar no Google também, você vai encontrar aí possivelmente no site da Fundação Rosa Luxemburgo ou talvez no site do CPDA, e é uma publicação que faz um apanhado bem completo, eu acho, assim, desse tema, né? Transição energética e financiarização da natureza. Recomendo demais a leitura. Bom demais. Conversei com o Júlio Holanda aqui. Júlio, muito obrigado pela tua presença neste podcast. Valeu, Bruno. Eu que agradeço. Vida longa ao podcast. Desejo muito sucesso aí para vocês. Valeu, gente que está ouvindo. Grande abraço.